Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos orar e, sem mais delongas, passar o nosso estudo sobre princípios bíblicos de finanças, segunda aula. Para tanto, já peço depois que você abra para a página número 7. Oremos. Deus querido, obrigado pelo nosso tempo nesta manhã. Pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo, ajudando-nos, ó Deus, a compreender como que princípios que parecem muitas vezes não ter uma relação direta com finanças, mas realmente se relacionam e afetam, ó Pai, a maneira como nós encaramos os nossos bens materiais, aquilo que o Senhor tem nos dado para nós administrarmos. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje. Obrigado pela oportunidade que temos de estar junto com a Tua igreja. Queremos orar, ó Deus, aproveitando neste momento, pelos milhões de pessoas que estão sendo afetados pelo furacão Irma e pelo furacão que já está indo atrás, por trás dele, o furacão José. Que Tu possas ter misericórdia, ó Pai, dessas pessoas, desses países, ó Deus, ajudando-os, ó Pai, neste momento de dificuldade, que as nações do mundo, os governantes possam se mobilizar, os cidadãos também, e que tudo que estiver ao nosso alcance possa ser feito, mas clamamos para que Tu estendas a Tua mão em prol dessas pessoas. Queremos orar, em especial, para aqueles que moram nas áreas mais carentes, mais desprovidos de recursos, que eles possam ser guardados pelo Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Página número 7, nós vamos retomar a nossa lição de hoje, meus irmãos. Depois, no final da semana passada, aliás, na semana passada, tendo tratado sobre ambição e ética. Eu quero ler as duas definições como uma ponte para nós passarmos adiante. Na página 6, lá em cima, você tem que ambição é tudo o que você pretende fazer na vida, são os seus objetivos, seus sonhos, suas resoluções para o novo ano. Aqui está o novo milênio. Mas acho que é um exagero isso aqui, porque ninguém planeja o milênio inteiro, né? Mas o ponto aqui, meus irmãos, é que a ambição não é em si algo ruim, mas é algo que você planeja que muitas vezes acaba sendo algo ruim, mas não é em si dessa maneira. Já a ética são os limites que você se impõe na busca de sua ambição. É tudo que você não quer fazer na luta para conseguir realizar seus objetivos, como não roubar, mentir ou pisar nos outros para atingir sua ambição. E aí ele termina dizendo o seguinte: defina sua ética quanto antes possível. A ambição não pode antecedê-la, é ela que tem de preceder a sua ambição. Ou seja, se eu tenho uma ética bíblica, princípios bíblicos que norteiam a minha vida, minhas decisões, qualquer ambição que eu tiver será avaliado por essa ética bíblica, por esses princípios bíblicos. Daí você entende por que o pastor Marcos, o autor desta apostila, está tomando esse artigo, que não é de fonte necessariamente cristã, na discussão hoje que está demais, de fonte necessariamente cristã, e está nos mostrando algo que sim pode ser entendido de como nós podemos olhar para a palavra de Deus e ela vai nortear até tolir as nossas ambições. Por exemplo, se você tiver com a ambição do Pink e o cérebro, conquistar o mundo, a sua ética bíblica vai mostrar que a sua ambição está fora do objetivo de um cristão. E ele não queria conquistar o mundo para Jesus, não adianta adaptar. Ele queria dominar o mundo mesmo. Então, entende? Um exemplo bobo para você ver que um alvo, não, eu quero ser muito rico para poder nunca mais depender de ninguém. Já só a forma que a pessoa fala um negócio desse já mostra uma ambição que tem uma ética que não é bíblica, certo? Que não é aquela que tem. Agora, meus irmãos, mesmo as boas ambições, mesmo quando nós ambicionamos coisas boas, ainda tem que passar pela ética da vontade de Deus. É ou não é a vontade de Deus? Por exemplo, não, eu tô lutando para me
para crescer na vida, para ter uma estabilidade financeira, porque eu quero dar uma vida confortável aos meus pais. Se você olhar de maneira por cima, é um ótimo objetivo. Mas ainda assim, é a vontade de Deus para você? E se Deus quiser que você se mantenha na faixa salarial dos mortais e mal consiga se ajudar, quanto mais ajudar seus pais, e aí? Uma boa ambição não passou pela ética de é a vontade de Deus ou não. Ou seja, meus irmãos, é um pouco mais complexo definir os planos da nossa vida do que apenas fazer numa lista de papel, uma lista em uma folha de papel ou qualquer coisa assim. E o que vai nos ajudar nisso é a nossa escala de valores. Agora sim, a página número 7 da nossa lição. Peço aos nossos leitores aí, a gente vai ter aqui uma lista de textos. Nessa lista eu quero que vocês escolham 2 passagens apenas, porque algumas têm 4, 5, e nós não teríamos tempo para ler. Quais são suas prioridades? Quais são, de fato, os valores mais importantes para você? Qual é a sua escala de valores? Para termos uma escala de valores, irmãos, nós precisamos saber quais são os itens que as pessoas estão colocando nas escalas de valores, ok? Alguns itens são bem genéricos, outros são até bastante específicos. Mas quando nós sabemos quais são esses itens, nós podemos começar a olhar para eles e priorizar um ou outro, certo? Lembrando que a lista que nós temos aqui não está em alguma ordem de importância, de maneira nenhuma, são apenas itens que nós vamos ler. Veja a seguir alguns valores essencialmente importantes, conforme a palavra de Deus, conforme a Bíblia. Primeiro, estamos juntos aí? Então, Salmos 44. Claro, primeiro é Deus, né? Leia aí, por favor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Muito bem. Próximo texto. Teus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade e o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e dar força a todos. Nós, apesar de ser o primeiro da lista, irmãos, quase com certeza nós vamos colocar Deus como prioridade. Mas sentar e fazer essa listinha é fácil. A grande questão são as derivações práticas disso. O que é colocar Deus em prioridade? Então você coloca, quase todo mundo faz isso. Deus, família, trabalho, blá, 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 blá. Tá. Aí você vai para a vida prática do cara, é o trabalho que tem prioridade. Fazer listinha é fácil. Ouça esses textos e veja como que, no caso do texto de Crônicas 29, diante da coisa mais importante que estava acontecendo na sua vida, que era o quê? A construção do templo, ou a preparação para isso, Davi exalta a Deus e o coloca acima daquilo que estava acontecendo. Ele está mostrando ao povo que o Senhor é mais importante do que a obra que eles iriam fazer. Ok? São pequenos detalhes que a gente precisa ir prestando atenção na leitura do texto. Segunda, valor. Sei que é uma pessoa, mas Jesus, nosso Senhor, 2 textos, por favor. João 14:6. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Hebreus 13:8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e para sempre. Ok. Além de todos esses versículos, meus irmãos, nós poderíamos lembrar, se nosso Senhor é o único caminho, Ele não deveria estar presente em todos os nossos caminhos? Se Ele é a única maneira de nós chegarmos até o Pai não precisa estar presente em toda a nossa vida, todos os nossos caminhos. O que eu estou querendo mostrar aqui, meus irmãos?
a gente vai falar sobre isso várias vezes no nosso estudo, mas geralmente quando alguém pede assim, faz por favor um gráfico pizza. Sabe o que é gráfico pizza, né? Bem, pizza todo mundo sabe o que é, tem as fatias. Geralmente quando chega da loja, todas as fatias estão cortadas mais ou menos do mesmo tamanho. No gráfico pizza não. Você vai colocar fatias maiores para significar o maior percentual, fatias menores, menor percentual, ok? Então alguém fala, faz um gráfico pizza dos seus valores. Aí a pessoa diz assim, bem, Deus, né, Jesus tem que ter um pedação. Aí você coloca 50% e ainda puxa mais um pouquinho para demonstrar que você está dando prioridade para Deus. Certo? Errado. Porque se você colocar, mesmo que seja 50,1% para Deus, os 49,9% estão completamente sem Deus. Não importa se ele tem esse pedação todo. Ele continua excluído de algum lugar. Então, a lógica de um gráfico pizza não funciona quando se fala sobre Deus, sobre o Senhor Jesus. Eles, né, nosso relacionamento com a Trindade, se a gente já puder resumir assim, precisam estar presentes em todo o gráfico. Ele é a própria massa, se você quiser usar a ilustração de pizza. Ele não é apenas uma hortelãzinha que você coloca, não é a azeitona que geralmente alguns tiram, eu, por exemplo. Ele está em todo o gráfico, ele tem que estar presente. Tá, esse percentual aqui é lazer. Deus não está no seu lazer? Esse percentual aqui é o casamento. Ai de nós se Deus não estiver no nosso casamento. Esse percentual é o trabalho. Existe ética cristã para a sua profissão, para o seu trabalho? Claro. Se eu não fizer assim, eu posso ter qualquer trabalho, mesmo um trabalho ímpio, porque Deus não está se envolvendo naquela parte da minha vida. Então, quando a gente começa a tratar sobre valores, irmãos, e a gente começa a partir de Deus e do Senhor Jesus, nós começamos a ver como que eles vão modificar a nossa maneira de enxergar tudo o que fazemos na nossa vida. O reino de Deus está ampliando agora, não é mais apenas os nossos momentos e relacionamentos com o nosso Senhor, com o nosso Deus, mas agora o reino de Deus. 2 textos. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mateus 13, 44 a 46. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Os 2 textos juntos, meus irmãos, querem destacar o valor que o reino de Deus tem. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é só a igreja? Não. O reino de Deus é só o reino que há de vir, o reino milenário ou até a eternidade? Não. Tudo que é a parte do domínio do Senhor na nossa vida é reino de Deus. Por isso chama-se reino, domínio de Deus. O reino já está completamente estabelecido. A ideia não é o já, mas o ainda não. Ele reina, mas ele não reina ainda absoluto sobre a terra. Ainda há a presença do pecado, a rebeldia, apesar que a sua vontade é sempre executada com absoluta certeza, ainda há o mal a ser varrido do planeta Terra e o reino do Senhor está absoluto. Legal, isso é uma compreensão bem abstrata. Mas quando a gente olha para o Mateus 6,33, Jesus não está falando de uma maneira abstrata para a gente deixar o futuro com prioridade ao reino futuro. Ele está falando, o reino de Deus precisa ser colocado em primeiro lugar agora. Lá no contexto, ele vai dizer que você não precisa se preocupar com a roupa, não precisa se preocupar com a comida, porque o nosso Deus nos dá todas essas coisas. Não é esse o contexto? E aí no versículo 33 ele vai trazer esse texto que a gente conhece bem. Busque o reino de Deus em primeiro lugar e as outras coisas lhe serão acrescentadas. Meus irmãos, preste bem atenção. Se o seu domingo é um apêndice na sua semana, se o seu domingo é um departamento, é uma fatia cristã
na sua semana, você está muito fora de Mateus 6,33, ao ponto que se você chegasse a Mateus 13, você não compraria aquele campo por cada pedra de valor que você encontrou ali, que é o reino de Deus. O que ele quis dizer com Mateus 13? Ele vendeu tudo para comprar aquele campo, porque lá estava aquilo que ele encontrou de maior valor. Ele trocou tudo que tinha por algo mais valioso. Não tem como eu não lembrar da frase de Jim Elliot. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar, reter, para ganhar o que não pode perder. Muitos cristãos, meus irmãos, têm uma vida espiritual derrotada, falida, infeliz, porque trata Deus como um gênio da lâmpada em um departamento na sua vida. Vive descontente com onde mora, onde trabalha, quanto ganha, com quem vive, com quem não vive, com a sua situação assim ou assado, porque ainda tem girado a sua vida em torno de conquistar e alcançar os seus próprios planos, ambição que a gente viu no final da aula da semana passada. As suas ambições não estão passando pela ética cristã. Falta-lhe contentamento, porque ele está sempre em busca de algo que não necessariamente é aquilo que Deus quer para a sua vida. Se Jesus, meus irmãos, não for suficiente e não preencher todas as áreas da nossa vida, se o nosso Deus e a sua vontade não for aquilo que nós mais queremos, nós vamos sempre correr atrás do vento. Nós vamos reproduzir em nós aquela história que já contamos aqui, que perguntaram aquele homem totalmente rico. Semana passada a gente falou isso, né? Podre de rico. E aí perguntaram, por quanto dinheiro mais você acha que você precisa? A resposta dele, só um pouco mais. Você não precisa ser podre de rico. Você não precisa ser podre de coisa alguma para pensar da mesma maneira. Só um pouco mais. Só um tantinho mais para que eu possa estar satisfeito. Não, você não vai estar. Porque a sua satisfação não está em nenhuma dessas 3 áreas que nós colocamos aqui. Elas não são suficientes para você. É aquela ilustração que a gente diz que esse é o camarada que, se ele pudesse perceber o arrebatamento acontecendo, ele se agarrava à primeira coluna que estava aí perto aí. Não, Senhor, ainda não. Ainda não. Eu tenho muito para realizar aqui. Irmãos, eu brinco de vez em quando, mas se no seu dia de noiva, se preparando para casar às 5 da tarde, você não estiver ansiando o arrebatamento, alguma coisa está muito errada na sua vida. Se na sala de espera do nascimento do seu filho, você não estiver ansioso pela volta de Jesus, alguma coisa está muito errada na sua vida. Pastor, isso é radical. Muito obrigado. Porque ou isso aqui não presta, ou ele é o nosso ídolo. Carreira, dinheiro, filhos, casamento, casa própria, carro novo. Todas as coisas, meus irmãos, que são boas em si, se estão no seu devido lugar e ainda não apareceram em nada na nossa escala de valores. Nós precisamos, irmãos, colocar as coisas no seu devido lugar. E nenhuma delas pode ou merece estar no altar de Deus. Quarto valor, a fé. Hebreus 11:6. Depois 1 Timóteo 6:17. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ordene aos que são ricos no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Fé. Sola fide significa que somente a minha confiança está no Senhor. Nele está tudo aquilo que repousa a minha vida. Não está nos meus bens, na minha capacidade de trabalhar, não está no meu emprego, não está em absolutamente nada. É bom ter um emprego sólido e até com segurança de sua
do seu trabalho? Sim. Mas até isso precisam ser coisas colocadas no seu devido lugar e não fora da perspectiva de uma dependência total de Deus. A alma, Marcos 8:36. Pois, que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Texto também muito conhecido, meus irmãos, vai nos alertar e nos lembrar de que muita gente persegue tantas coisas na vida e negligencia uma única coisa com a qual ficará para todo sempre, quer seja na vida eterna, quer seja na morte eterna. O que eu acho interessante, meus irmãos, é que este princípio é tão relevante que até o mundo o pega distorcidamente, de forma errônea, mas pega. Quem de vocês já viu um filme em que alguém trocou o certo pelo errado para poder ficar rico, por exemplo? Toda vez que há, meus irmãos, num filme de Hollywood, alguém que troca, por exemplo, até no filme de escola, troca aqueles amigos nerds pelos populares da escola, troca, né, andar com aqueles mais normaizinhos para aqueles mais mitidinhos e tal. Oi? Não entendi. Os fracassados? Na opinião dos famosos, são os fracassados, né? A lição que está por trás é que ele perdeu a alma para ganhar o mundo. Não é nada disso que Jesus está falando. Mas até o mundo sabe de que quando você troca aquilo que é bom por aquilo que é ruim, eles estão fazendo isso. Por exemplo, o filme que eu citei, que o camarada abandona a família e tudo mais, por causa de dinheiro, de ganhar, de trabalhar e de suprir mais e crescer na empresa. Em algum momento do filme vai chegar para ele: rapaz, isso não vale a pena, você vai perder a sua alma. Você está vendendo a sua alma. Se o mundo sabe, será que eu sei? O que é perder a alma, irmãos? Será que é só salvação que isso inclui? Porque se é só salvação, a gente estaria fora. Nós somos salvos. Será que eu posso, ainda salvo, ainda de certa forma, perder a minha alma em vendê-la por valores e ambições que estão fora da vontade de Deus? Fora daquilo que Deus quer? Será que eu posso começar a assumir posturas e comportamentos que estão demonstrando que eu estou mais apegado a este mundo, a esta vida, do que à eternidade? Valor. As pessoas. Próximo texto. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Isso é Mateus 9, 35 e 36. Bem, outra frase que nós conhecemos muito, que o pessoal populariza, que nós não devemos usar as coisas e não as pessoas, né? Pois bem, há muito mais para se colocar as pessoas como um valor na nossa vida do que apenas essa pequena frase. Eu coloco as pessoas, quando eu faço aquilo que para mim é um texto que devia estar aqui na apostila também, eu amo o próximo como a mim mesmo. Quando eu estou disposto a servir, quando eu estou disposto a abrir mão do meu tempo, disposto a abrir mão até mesmo das minhas posses para servir ao outro. Veja bem, meus irmãos, nós vivemos num mundo de extremo egoísmo. Ontem à noite eu assisti um filme belíssimo. Ele passa em grande parte na Índia. E um menininho de 5 anos se perde. E eu só posso acreditar que aquilo realmente aconteceu porque é baseado na história real. Então, o filme pode até exagerar, mas para um menino daquele ficar zanzando nas ruas de Calcutá durante tanto tempo, só pode ser verdade. Depois, no final do filme, eu descobri que 80 mil crianças se perdem todo ano na Índia. E é aquela criança zanzando para lá e para cá.
Não para uma criatura para dizer, cadê seu papai? Cadê sua mamãe? Mas como? Tem gente deitada na rua. Determinado momento, no final do túnel da estação lá de trem, de metrô, ele se ajunta a outras 10 crianças dormindo em cima de papelão. Nós vemos o mundo, meus irmãos, em que amar ao próximo como a si mesmo é um conceito muito bonito quando fazem Criança Esperança, Teleton, mas no dia a dia, e até me desculpe a sinceridade, muita gente pega o telefone e diz que aquele númerozinho para dizer, já fiz a minha parte, já fiz o que eu deveria fazer. Eu tenho uma amiga de juventude que ela tem um trabalho muito bom no lixão do Rio de Janeiro. Inclusive, se alguém desejar um dia se engajar, pode falar comigo, lhe dou a página no Facebook para você participar. Hoje eles estavam tudo uniformizado, irmãos de várias igrejas que iam fazer algum tipo de ação lá. Não é de maneira nenhuma trazer ação social, qualquer coisa assim, socialista para dentro da igreja, nada disso. São irmãos que se juntam para fazer o que o cristão deve fazer. Ponto. Só isso. Nada demais. Mas, para aqueles que estão lá, é muito demais. Pessoas que abriram mão do seu dia de folga para ir lá servir pessoas que estão desprovidas. Meu ponto aqui, meus irmãos, é que eu preciso, as realidades vão mudar de hora para hora, mas eu preciso dizer aonde na minha vida eu estou colocando as pessoas em primeiro lugar, a começar, é claro, né, aquelas que convivem o tempo todo comigo. No meu trabalho, na minha família. Já parou para pensar que em alguns casos você passa mais horas acordado com o pessoal que você trabalha do que com o pessoal que você vive? Né? Você trabalha 8 horas por dia, chega em casa, fica ali 4, 5 horas de noite, vai dormir. Você está mais tempo acordado que o pessoal do trabalho. Você tem servido, demonstrado uma cosmovisão cristã no seu ambiente de trabalho? Você tem servido as pessoas? E aí nós chegamos àquilo que eu acabei de falar, que é a família. 2 textos aí, por favor. Leia a referência, vou parar de falar a referência e deixar para vocês. Mateus 19, de 4 a 6. Ele respondeu, vocês não lerão que no princípio o Criador os fez homem e mulher. E disse, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Ok. Hebreus 13:4. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Bem, mas a gente nem precisa falar do estado da família nos nossos dias, né? Alguém estava comentando, não lembro em qual contexto, a dificuldade que é para você casar e a facilidade que é para você se divorciar. Jean, quantos meses foi para da entrada aos papéis, das proclamas, as velhas proclamas, ainda se fala assim? Até sair a autorização do casamento? Uns 2 meses, 3 meses? 2 meses. Tá. Você chega lá amanhã de manhã, no final da tarde, você está divorciado. A coisa está feia. Está numa facilidade assim absurda de se resolver as coisas. E alguém me disse, não sei também se é verdade, que se você chegar em alguns cartórios e for um casamento homossexual, esses 2 meses aí viram um prazo rapidinho de dias. A pessoa me disse que foi fato que ele viu acontecendo no cartório, porque o tabelião estava ansioso para ser de vanguarda. Ele não é de vanguarda, ele é bem velha guarda mesmo. Desde a Sodoma e Gomorra já acontecia isso, então não tem nada novo aí não. Bem, meus irmãos, é muito difícil viver neste mundo e manter em perspectiva o que nós acabamos de ler. Eu não me refiro apenas em termos de fidelidade conjugal. Você pode passar a vida inteira fiel no seu casamento e ainda assim ser um péssimo cônjuge. Há muito mais no casamento do que apenas fidelidade conjugal.
É interessante que os antigos, quando não pensavam sequer em divórcio, às vezes suportavam, com certeza de maneira muito dolorida, a infidelidade, passavam anos e chegavam ao final da vida casado. É óbvio que isso é um péssimo cenário que não deveria de maneira nenhuma existir. Mas hoje, muitas vezes as pessoas usam essa como a desculpa que querem ou que precisam para sair de um casamento que já não suportam há muito tempo. Por quê? Porque vão negligenciando o casamento, a família, como um princípio de Deus para a sua vida. Os casais que estão fazendo aconselhamento comigo estão ouvindo coisas, meus irmãos, que parece até que eu estou querendo que eles não casem, ou que não casassem. Eu quero pelo menos daqui a uns 5, 10, 15 anos poder dizer assim, olha, casaram porque quiseram, porque eu avisei. Avisei que rapadura é doce, mas não é mole. Isso não está na Bíblia não, mas é um bom conselho. É ralado. É complicado. Pode perguntar a qualquer pessoa casada aqui. Ainda assim é muito bom. Mas a parte do é ralado, meus irmãos, se torna impossível de se conviver quando nós não temos, vamos voltar lá de novo na lição anterior, ética bíblica. Quando eu entro num casamento, não com colocar como prioridade o bem-estar do meu cônjuge, mas o meu. Ou pelo menos eu quero colocar o bem-estar do meu cônjuge, se ele colocar o meu. Deixa eu ficar vendo aqui, fica aquela coisa, os dois em posição, guarda levantada, num cenário esquisito para a igreja. Ou, desculpe, para casamento. Eu achei muito interessante que umas semanas atrás eu estava comprando carne. Eu sei lá porque que eu entrei no meio da conversa do açougueiro com a cliente, os açougueiros com a cliente, e o açougueiro estava defendendo que o casamento é insolúvel, que não se desmancha casamento. E a cliente, que já estava no seu segundo, estava explicando que pai coisa e tal, as suas circunstâncias, que no caso eram inclusive de traição. E aí o problema é passar perto do furacão, que você é puxado para dentro, né? E aí eu me vi naquela conversa, mas é interessante, meus irmãos, você vê pessoas que ainda querem encarar, porque olham para o passado, quando olhavam para a família, porque o argumento do açougueiro foi o seguinte: eu tenho certeza que a senhora sofreu muito, mas muitas vezes nós temos que sofrer para o preço de cuidar da vida de outros. E ele se referia aos filhos dela. Eu fiquei ouvindo aquilo lá, falei, quer dar uma palestra lá na igreja? Não, estou brincando. Vou usar na mensagem. O ponto aqui, meus irmãos, é que você vê que tem gente que tem olhado para a ruína que o pecado tem causado na nossa vida. Eu não me refiro só a esta área. Que o ser humano pode ser pecador, mas burro ele não é. Ele é emburrecido pelo pecado. E ele começa a ver o que, inclusive, sociólogos já constataram, que, apesar de qualquer coisa, uma casa onde tem o papai e a mamãe ali cuidando dos filhos, em comunidades carentes, a probabilidade daquela criança se envolver com a criminalidade é ínfima. A maioria dos criminosos, a maioria esmagadora, vem de lares sem o pai. Não é sem pais, não, sem o pai. Irmãos, isso não é Bíblia, isso é sociologia falando. Aliás, falando que nós já sabemos, né? Porque se Deus tivesse criado, meus irmãos, a família para dizer assim, olha, eu estou criando como uma só carne, mas é meio optativo, tá? A hora que vocês quiserem fazer uma coisa assim mais moderna, quando o mundo estiver mais evoluído, está liberado. Deus não falou isso, porque exatamente não é para ser assim. Meus irmãos, então, este valor da família, sei que a gente está batendo mais aqui no casamento até por causa dos textos,
precisa ser realmente uma prioridade na nossa vida. Agora agora que a gente já passou pelo reino de Deus, deixa eu juntar com a família e agora falar uma coisa. Aí vem as distorções. Há uns anos atrás, tinha um irmãozinho que era assim, ele vinha um domingo, faltava 3, vinha 2, faltava 4, vinha 5, faltava 3, uma inconstância que inclusive várias pessoas desta igreja ainda têm até hoje. E eu fui falar, meu irmão, temos sentido a sua falta na igreja, você está pegando a mensagem pela metade, ou pega EBD ou não pega o culto, nós estamos fazendo várias coisas na igreja, você não está participando e tal. Não, pastor, sabe o que é? É que às vezes a gente tem que dar prioridade para a família. Aí você vê, meus irmãos, quando alguém tenta usar alguma coisa boa para justificar uma coisa ruim. Aí eu respondi, então eu não estou dando prioridade para a família, porque todo domingo eu estou na igreja. Ah, me perdoa, não tenho paciência com um argumento desse não. É um argumento extremamente hipócrita. Então eu não estou dando, porque todo EBD, todo culto de oração. Eu só não estou no culto de oração das mulheres. Uma dia que me chamar tiver um café da manhã, eu venho. O equilíbrio mostra, meus irmãos, que existem outras áreas da nossa vida que nós devemos negociar e às vezes até tirar da nossa vida, se eu estou tendo que escolher entre as coisas de Deus, por exemplo, e outra área muito importante, que é a minha família. Abra mão de outra coisa. Tem outra coisa sobrando, porque são valores que estão na palavra. O outro argumento que eu recebi nessa mesma área foi, mas é que não se serve a Deus só na igreja. Eu falei, ok, onde é que você está servindo a Deus então? Por favor, me diga aí, que eu quero aprender. Eu concordo de gênero, número e grau, meus irmãos, não é só na igreja que a gente serve a Deus. Então me diga, por favor, onde é que você está servindo a Deus. Porque com certeza absoluta não foi no lazer com a sua família. Você pode até, meus irmãos, e deve estar glorificando a Deus com o lazer na sua família. Os homens da igreja estão jogando bola terça-feira à noite. Se você não está jogando bola para a glória de Deus, cancela isso aí. Você lava a louça para a glória de Deus, você limpa banheiro tudo é para a glória de Deus. Eu me refiro ao serviço a Deus. Se você está servindo a Deus, na sua segunda, na sua terça, na sua quarta, está servindo ao próximo, você está se reunindo com a igreja, está ótimo. Mas a pessoa não soube me responder onde é que supostamente ela estava servindo ao reino de Deus. Diz que não precisava ser só na igreja. Tudo é, meus irmãos, quando nós vamos fazer uma escala de valores, equilíbrio. Eu acho difícil que Deus colocaria algo precioso na nossa vida para concorrer com outra coisa. Para voltar um pouquinho sobre a família, quando os filhos começam a concorrer com o seu relacionamento conjugal, alguma coisa está muito errada. Você quer ver só? Há uns anos atrás, eu não lembro quem estava na conversa, todas as pessoas, os irmãos já vão ver que a minha memória não é lá dessas coisas, mas eu me lembro da conversa, em que, acho que foi a Leila que mencionou, que numa mesa, né, a família está colocada para almoçar, certo? Quem é a primeira pessoa que a esposa serve? O marido. Ah, meu amigo. Já se levantou ali na mesa a defensora dos frascos e comprimidos. Dos fracos e oprimidos. Por quê? O marmanjo não pode esperar enquanto serve as crianças? Eu senti ali, meu amigo, um ranço de amargura doido. E a Leila começou a explicar o que ela queria dizer com aquilo, a mensagem que isso transmitia para os filhos. Pequenos gestos. O que, inclusive, funciona na outra mão também. Sua esposa está acima dos seus filhos. E aí, meus irmãos, quando a gente começa a bagunçar essa relação da família, não há como
a gente conseguir fazer as coisas funcionarem, porque a gente vai começando a seguir outros modelos. Ou nenhum modelo, né? Como muitas vezes quando a gente foi criado em um lar que não havia pequenos padrões para nos ensinar. Vamos seguir. A sabedoria. Provérbios 16:16. É melhor obter sabedoria do que ouro. É melhor obter entendimento do que prata. Oi? Os outros textos são muito longos. Bem, todos os textos de Provérbios vão falar sobre sabedoria, que inclusive muitos entendem que é personificado na pessoa de Jesus. Sabedoria, nós podemos sintetizar o significado da seguinte maneira: viver de uma maneira, viver da perspectiva de Deus aqui na nossa vida, tomando as decisões que o nosso Deus deseja que nós tomaríamos, exemplificadas na pessoa do Senhor Jesus. Por que sabedoria está aqui numa escala de valores? Porque é uma coisa que é imaterial e que não é valorizada. Não, pastor, todo mundo quer um profissional sábio. Não. Eles querem um profissional virado, inteligente, ágil. Não é esse sábio aqui, não. Põe lá no seu currículo. Eu sou uma pessoa que uso no ambiente de trabalho princípios bíblicos de sabedoria. Vai ser ótimo na sua entrevista de emprego. Quando você estiver virando, um entrevistador vai virar para a secretária e vai dizer: cancela isso daí. Porque eles não estão interessados se você usa a sabedoria bíblica para a sua vida. Então, buscar sabedoria e viver de uma maneira sábia vai ajudar em todas as áreas da nossa vida. Outra que muitos ambientes de trabalho não estão nem aí, e às vezes até ambiente familiar: reputação e boa estima. Provérbios 22:1. A boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. Por que isso está aqui na escala de valores, meus irmãos? Porque se a nossa ganância, certo? Nós vimos, ambição que vimos semana passada, ou seja, o nosso alvo, tá? Lembrando que nós estamos tratando aqui a palavra ambição de uma maneira neutra. O nosso alvo, a nossa ambição for alcançada de uma maneira não ética, a minha reputação e a boa estima, com absoluta certeza, vão para o ralo. Eu me lembro, meus irmãos, de um jovem que não soube ouvir um não do seu futuro potencial, quem sabe é o que ele queria, sogro. A jovem era menor de idade e ele um pouco acima. E aí quando ele foi conversar com o sogrão, ele achou já que estava abafando, porque ele estava falando, né? Hoje em dia ninguém fala com os pais da namorada: eu estou indo. E aí o irmão lá falou assim: olha, ok, mas ela está num momento que ela tem que se concentrar nos seus estudos, e nós já havíamos concordado aqui em casa que ninguém namoraria antes dos 18 anos, e que também 18 anos não é sinal verde para coisa alguma. Então, no momento, vocês podem continuar amigos e tal. Não. Ele não aceitou. Eu não sei nem o que ele foi fazer lá. Ele já tinha a resposta que o cara tinha que dar, né? Pronto. Ou seja, ele tinha uma ambição, namorar com a menina. A ética dele era questionável e junto foi o quê? A sua reputação e a boa estima que outro tinha por ele. Agora, olha se o quadro fosse diferente. Porque foi isso que eu falei para ele. Eu falei para ele: se você tivesse mordido a sua língua e contido as suas palavras e lembrando com quem você estava falando. Aliás, meus irmãos, toda vez que você fala com uma autoridade, é muito bom você lembrar com quem você está falando. Pouco importa se a autoridade está sorridente, não está, se foi simpático. Pouco importa. Pai, futuro sogro, não importa. Policial. Mete a sua viola no saco. Mas veste as sandálias da humildade, para continuar nos provérbios populares, né? E perceba que você está numa posição de desvantagem. Cabe a ele ou a ela decidir aquilo que você está querendo, e não vai ser de maneira na confrontação que você vai conseguir. Você deve zelar pela sua reputação e boa estima. Então eu disse para ele: se você tivesse mordido a sua língua
tivesse dito, olha, eu compreendo, e continuasse com absoluta certeza, você teria tido uma recepção naquela família totalmente diferente. Mas a pessoa achou que o seu objetivo não importava o meio como ia chegar até lá. Veja bem, meus irmãos, pega o microfone para falar. Veja bem, um grande problema que nós vemos hoje, inclusive na política, eu sei porque eu já vi isso acontecer, é como as pessoas também não querem saber dos meios com que chegam lá. Certo candidato uma vez falou para mim que queria muito chegar até a Assembleia para fazer uma diferença, porque ia fazer isso, ia fazer aquilo outro. Tudo muito, coisa muito boa. Eu falei assim, ok, você está com quem? Estou com fulano. Como você pode querer fazer uma coisa boa andando com um corrupto, declarado, anunciado, na lista do Lava Jato? Não disse na época, mas hoje eu sei. Não, mas sem o apoio dele ninguém se elege. Eu falei, e se depender de mim, nem você. Porque eu não voto em corrupto e nem gente associada a corrupto. Eu estou falando sério, nem na minha mãe eu votaria. Se estivesse associado a um corrupto e por um partido com uma filosofia anticristã. Mas para ele, os seus fins justificavam como ele chegaria até lá. Dia da campanha vindo de corrupção, santinho, né? Feito com dinheiro de corrupção, outdoor e faixa, sei lá mais o que ele estava fazendo naquela época. Ainda é a época daquelas eleições visualmente sujas, né? Que poluíam a cidade toda com cartaz, com não sei o que, nos postes e tal, coisa horrível. Graças a Deus aquilo foi proibido. Mas tudo mantido com dinheiro de corrupção. Mas eu só tenho certeza, não tenho não, ele está só indiciado aí, ou sendo indiciado pela Lava Jato, porque ele é uma ótima pessoa, né? O suco dele é uma ótima, para bom entendedor, peguei a letra, mas... Diga. Em relação a essa questão da reputação, como é que fica? Porque também a gente é ensinado, né, que nós não devemos ficar, às vezes, com dano, com a perda. Por exemplo, se alguém fofocar, falar de alguém, e não for uma realidade, eu não entendo que deva a pessoa buscar a sua reputação ali, recuperar a sua estima, ou então querer provar para o mundo que aquilo não é verdade, ou coisas assim. Ou seja, fica manchada a reputação da pessoa naquele momento. Eu, pelo menos, biblicamente, eu entendo que a gente tem que ficar com o dano, com a perda. Eu acho que tem casos que você tem como ir atrás. Tem outros que você não tem como e passar a vida inteira revoltado com isso, certo? Eu tenho casos desses. Tem gente que diz, por exemplo, que eu batia na minha mulher. Isso não estou inventando, irmãos. De onde a pessoa tirou isso? Eu sei lá. Agora, eu vou ficar catando as coisas? Tá aí, ó, tá ela, pode perguntar. Da onde a pessoa tira uma situação dessa? Quer dizer, alguém fala, olha, então, o Jovecelli ele está com algum problema, viu? Eu soube que até ele tem ficado violento. Pronto, acabou. Boato é assim. Outro dia nós juntamos todas as folhas, lá na época de cair a folha do jambeiro, né? Juntamos todas as folhas. Momentos antes de começar o grupo de vida, veio uma ventania. Ficou linda de decorar de novo o quintal e a varanda todinha com as folhas que a gente tinha juntado. Boato é folha ao vento. Se juntar tudo, você pode pegar uma resma de papel e numerar de 1 a 500. Depois você coloca no dia de ventania, vai lá e tenta catar tudo de novo. Você não vai encontrar as 500 folhas mais. Quase possível. Então, se você pode tratar uma coisa contida, né? Um boato, ok. Teve um camarada que saiu da nossa igreja, né? Porque a nossa igreja não era envolvida o suficiente, palavras dele. E foi para uma determinada igreja que era envolvida o suficiente, na opinião dele, e lá fez a minha caveira. E aí, quando uma vez eu estava junto com o pessoal dessa igreja, estava um momento de oração, o irmão girou, sabe quando você dá assim, de cara com a pessoa, está todo mundo orando, aí você não tem mais o que fazer, veio orar comigo.
Aí eu tô de bobo na história, né? Sabendo de nada. Aí nós íamos orar, e ele disse, pastor, antes de orar, queria falar uma coisa com o senhor. Pastor, uma pessoa fez a sua caveira aqui de tal maneira que até o cão tem inveja, tão ruim que o senhor é e tal. E eu tenho convido com o senhor aqui nesse evento que a gente está fazendo, não estou vendo nada disso. Eu queria pedir perdão porque eu acreditei nessa mentira. Eu sei quem é a pessoa. Do jeito que ele descreveu o ocorrido, era alguém que tinha convivido comigo e estava lá agora, né? Claro. Aí eu vou me importar com isso? Rapaz, não vale a pena, não vale a pena. Agora, é só para terminar. Agora, de novo, teve outra ocasião. Quando nós saímos do nosso ministério anterior, tudo certinho, irmãos, pela porta da frente, dei 3 meses de aviso prévio, fiz tudo o que pediram. Começou um boato na igreja anterior que nós tínhamos saído para fundar a nossa denominação. Como é que ia ficar com Joversi, a próxima denominação? A igreja joversiliana, né? Não pode, tem que ter 4 nomes no mínimo. Que ia fundar a nossa denominação. Olha a coisa dessa. Onde as criaturas tiram isso? A criatividade do boateiro é incrível, né? Tá. O problema é que isso estava atrapalhando, né, o trabalho que a gente estava fazendo, começando a fazer. Né? E aí eu chamei o pastor da igreja e falei, irmão, isso está acontecendo. Ele ficou também ultrajado e tudo mais. Só que não tratou, não resolveu nada. E aí eu dei um ultimato, olha, até o dia tal eu ainda sou membro da igreja. E como membro da igreja eu tenho voz na assembleia. E se o irmão não resolver, eu vou pedir a palavra da assembleia e eu mesmo, desculpe, vou dar o pito que a sua igreja precisa. Para aprender a não espalhar coisas que não existem. Se tiver dúvida, vem falar comigo. Né? Eu não me converti ontem. Eu não fui ordenado semana passada. E eu vou trabalhar nessa cidade durante muito tempo. E eu não quero de maneira nenhuma que fique essa má impressão. E aí ele viu que eu estava falando sério. No próximo culto à noite, ele falou assim, olha, estamos nos despedindo do pastor Joversi, que trabalhou tantos anos na nossa congregação assim assado. Ele está retornando para a sua denominação de origem, Convenção Batista Brasileira. Está começando um trabalho debaixo da igreja tal. A videira não nasceu do chão, ela começou como congregação de uma outra igreja mãe, conforme diz o figurino. Irmão, você pode fazer tudo conforme diz o figurino, que ainda assim alguém vai inventar alguma coisa para falar. Mas se você pode tratar aquilo lá, eu cuidaria da minha reputação, da minha boa estima. Mas se não tem como, relaxa. Deixa com Deus, né? Deixa que a coisa passa. Ok? Ok. Honestidade e caráter. Provérbios 28:6. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. O outro texto é o Salmo 15 todo, a gente vai pular. Então, irmãos, não precisa nem dizer como que isso aqui não tem sentido nenhum hoje em dia. Né? Honestidade e caráter, tá, mas ainda você é rico? Não. Se você tiver honestidade e caráter, provavelmente você não vai conseguir ser rico nessa área aí que você está. Então, mas peraí, então vamos ver, né? A política é só isso, meus irmãos, que tem. A gente tira muito exemplo dessa área, mas é verdade. Como é que o camarada, você faz as contas do que ele vai ganhar por ano. Aí multiplica por 4. Aí ele gastou 3 vezes na campanha dele, tá a declaração de que eu vou roubar. Ninguém gasta 1 milhão para ganhar 400 mil. Faz sentido isso. É óbvio, ululante, como dizia um professor meu, que ele vai roubar. Por quê? Honestidade e caráter são valores que não estão portando nada para ele nessa questão. Amados, a lista acima não é exaustiva, a gente já falou isso antes, e também não está ordenada definitivamente. Mas, certamente, de acordo com a Bíblia, esses valores têm precedência. Vem antes dos valores que a nossa sociedade põe em evidência, tais como dinheiro, poder, sucesso profissional, popularidade e fama, prazeres. Nós acabamos de resumir a programação da TV aberta, principalmente. A da TV fechada também. Ora, tem até programas cujos nomes são fama. É o que as pessoas querem.
um artista, sei lá o que camarada era exatamente, tinha um nome estranho lá nos Estados Unidos, ele disse que todo mundo está atrás dos seus 15 minutos de fama. Qual o seu alvo na vida? Eu quero ser anônimo. Não, ninguém quer. Boa parte das pessoas quer um nome que fica para a posteridade. É óbvio, meus irmãos, que muita gente ficou com o nome para a posteridade, mesmo sem ter buscado. Homens de Deus que marcaram a história da igreja ficaram, pelo menos no nosso meio, claro, né, com o nome para a posteridade. Não vejo que necessariamente tenham buscado isso. Então não é a questão do nome ser famoso ou não, mas foi porque buscou esses tipo de valores aqui. Agora veja, meus irmãos, que confusão que nós estamos. Preste bem atenção, acompanhe comigo. Você vive neste mundo sem dinheiro? Sim ou não? Eu pensei que alguém ia dizer sim, porque está todo mundo meio parado. Não tem como. Para essa luz está funcionando? Dinheiro. Para esse ar está funcionando? Dinheiro. A cadeira que você está sentado, a câmera que você está filmando, custou R$15 em xerox e encadernação. Encarnação é ótimo, né? É que às vezes o cérebro funciona mais rápido que a língua. Quase sempre. Dinheiro. O problema é que a gente tem que conviver com esse trem, mas não pode deixar que ele tome o lugar na nossa vida errado. Nós temos que conviver com dinheiro, com os nossos bens, e ainda assim mantê-los. Meus irmãos, é como conviver com um animal selvagem. Esse é o grande problema do YouTube, né? Você assiste um vídeo, aí tem outro aqui, tem outro aqui, tem outro aqui. E eu comecei a ver sobre pessoas que criam wolf dogs, seria cachorros lobos, né? Que é animais cruzados, lobo com cachorro. Um animal lindíssimo. E também gente que até cria lobo. E uma mulher meio doidinha lá na Califórnia mostrou o vídeo em que o cão-lobo dela a atacou. Aí depois no outro vídeo tentou explicar, blá, 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 tal coisa. Mas eu fiquei pensando, meu irmão, você vive com um animal selvagem, é o seu risco do que vai acontecer. Ele ainda é um animal selvagem, não muda. Você pode criar um leãozinho desde pequeno, você ainda tem que, se ele não for muito bem adestrado, mostrou o cara que adestra aquele urso enorme dos filmes, que é treinado para ficar de pé e ficar assustador, mas é um bichinho doce. Só que ele pesa 400 quilos, no auge da sua gordura, quando estiver bem grandão. E aí o Criador tem uma palavra e um toque, que ele dá aqui do lado, quando a brincadeira está passando do limite. Porque ele mostrou uma cicatriz que ele tem bem aqui, que o ursinho estava brincando de... Não, o bicho é magnífico, é lindíssimo, mas ainda é um bicho selvagem. O nosso dinheiro, meus irmãos, é assim. O seu é preguiça? Ah, tá. É lindíssimo, mas eu sei que o dia dele era um bicho preguiça. O meu não é não. O meu sai rapidinho assim da conta que você nem pensa. Olha aí. Foi. E aí o que acontece? A gente acaba não lidando com ele da maneira como deveria. A gente acaba com cicatrizes. É complicado, meus irmãos, porque se nós não aprendermos, e olha, é uma das primeiras vezes que a nossa apostila cita dinheiro, viu? Porque não é só isso. Poder. Aliás, tem um livro, me foge agora o autor, que fala sobre as 3 áreas de queda na vida do cristão: dinheiro, poder e sexo. 2 deles estão aqui. Mas talvez você possa colocar a última área que eu falei no último ponto aqui: prazeres. É em torno disso que gira a nossa vida. Irmãos, preste bem atenção no que eu vou falar agora. Todas essas coisas podem ser boas e dadas por Deus. Por exemplo, Deus deu a alguns homens e mulheres, obviamente falando no genérico, dinheiro. E eles estão usando para servir a obra. Como a história daquele homem que passou a viver com o dízimo, né? E 90% da riqueza que a sua empresa produzia, inclusive ele era vivo até outro dia, mas que ele não morreu ainda não, está com 90 e blau. Ele doava para a obra, sustentava centenas de missionários.
é o autor do livro Deus é o Dono do Meu Negócio. Tem um filme também, não sei se você acha por aí para alugar. Poder. Ok? Cromwell, primeiro-ministro da Inglaterra, puritano. Deus o levou ao poder e lá ele serviu ao seu Deus e à sua nação com excelência. Foi crucial quando esteve no poder para manter a Inglaterra coesa, em paz. Por exemplo, o homem responsável um dos responsáveis pela libertação dos escravos, foge o nome dele agora, tem até o nome dele, tem nome e sobrenome com a mesma letra. Wilberforce, Wallace Wilberforce. Cristão, chegou até o poder e foi um dos responsáveis pela campanha contra a escravidão, que inclusive chegou até os Estados Unidos, a partir da Inglaterra. O homem que criou a maior parte do sistema, organizou a educação e a saúde do Canadá, cristão. Então o poder não é ruim quando vem de Deus. Quando é plano de Deus para aquela pessoa. Faz tempo, meus irmãos, que não se aproxima de mim, mas todo candidato aqui em Boa Vista que chegar e perguntar, irmão em Cristo, sobre, eu posso apoiar e tal e coisa, por começar eu não apoio ninguém mesmo, mas se perguntar, eu falo assim, meu irmão, olha, eu vou orar por você, mas eu queria lhe deixar com uma pergunta. Você tem absoluta, 100%, absoluta certeza que a vontade de Deus para a sua vida é ser deputado, vereador, o que quer que seja? Você tem absoluta certeza? Porque eu fiz essa pergunta uma vez para a pessoa, pastor, o senhor tem absoluta certeza que você tem que ser pastor? Eu falei, claro, não estaria fazendo o que eu estou fazendo. Não, eu vou tentar, se der certo. A maioria dos pastores já teriam desistido, porque na visão de algumas pessoas, seus ministérios não dão certo. A igreja não está abarrotada de gente. Cabeça das pessoas, tem 100% de certeza? Aí sim. Sucesso profissional, é ruim, irmãos? Não. Se faz parte do plano de Deus na sua vida. Se é muito mais uma coisa que Deus lhe traz do que aquilo que você incessantemente busca. E está disposto a comprometer a sua ética até para chegar até lá. Perder a sua paz de espírito para chegar até lá. Popularidade e fama. De novo. Muitas vezes Deus vai levar pessoas à popularidade e fama por causa da maneira como a sociedade é organizada, e ele pode usar isso para o bem. Tem um jogador de futebol americano, não lembro o nome dele agora, em que ele, inclusive, criou até um gesto, que ia começar o jogo, ele se ajoelhava e orava. O que eu acho engraçado, irmãos, é que todo jogador de futebol se benze, bate no gramado e faz não sei o que e tal. Ninguém reclama. Vai o crente se ajoelhar para orar lá no gramado americano e pronto, já é notícia. A sociedade é tosca mesmo, né? E ele tem sido um exemplo de comportamento, de posicionamento. Deus tem usado a fama dele para o bem. Infelizmente, não posso dizer a mesma coisa de todos aqueles que se chamam atletas de Cristo no Brasil. Alguns eu preferia que nunca usassem uma bandana na cabeça escrito Jesus. Dá um péssimo exemplo da sua vida. Com exceções, é claro. E, finalmente, prazer. Meus irmãos, é só assistir 3 mensagens do John Piper que você vai descobrir que o problema não é o hedonismo. É se ele é cristão ou se é mundano. Nós tivemos, dia 7 de setembro agora, um dia de prazer. Comunhão, risada, alegria, meditação na palavra, cantamos juntos, comemos muito. Prazer. Mas aí o homem vai e distorce isso daí. Aquilo que Deus criou para o prazer no casamento, vira luxúria. Aquilo que Deus criou para a gente ter satisfação da alimentação, senão toda a comida teria gosto de papelão, a gente transforma em glutonaria. E assim vai. Cada área que Deus criou para o nosso prazer se transforma em algo para o nosso desprazer. Diariamente estamos envolvidos em conflitos de valores. Aí a pergunta, isso acontece com você?
Creio que sim. Por isso é necessário definir firmemente a sua escala de valores, para não titubear quando você estiver frente a frente com um conflito de valores. Senão, é mais provável que você faça a escolha errada, optando pelos valores mundanos e carnais em detrimento dos valores eternos e espirituais. Pense nisso. Irmãos, como é que nós nos protegemos dessa segunda lista para que ela não passe por cima da primeira? Aí novamente está a instrução continuada da palavra, o aprendizado cada vez maior. Eu acho muito bom, irmãos, quando alguém escreve alguns livros que eu chamaria de livros de cosmovisão ou filosofia cristã. O que é isso? Por exemplo, eu não lembro o título exatamente, que é Ética no Local do Trabalho, o nome daquele livro. É isso, mais ou menos? É Ética no Trabalho, mas tem isso também, né? Teologia do Trabalho. Enfim, ética no trabalho. O que esse irmão está fazendo? Ele está pegando princípios bíblicos e está pensando no mundo hoje corporativo e tudo mais, competitivo, como que você, né, mantém a sanidade e a santidade e ainda assim vai ser eficiente, vai ser eficaz no ambiente de trabalho. Irmãos, não é tão raro assim. Algumas semanas atrás, uma jovem que já frequentou nossa igreja algumas vezes, o grupo de vida também, ela me mandou uma mensagem falando sobre um problema que ela estava tendo no lugar que ela trabalha. E, sem dar nomes, que não há necessidade, o que acontecia lá era o seguinte: os profissionais para quem ela prestava serviço, atendendo os clientes, né, disseram para ela colocar na lista de coisas que o cliente utilizou mais itens do que realmente haviam sido utilizados, aumentando a conta do cliente. Complicado, né? E aí ela falou assim: pastor, o que eu faço? Eu falei: olha, o que você tem que fazer eu sei, agora a consequência disso só Deus sabe. E eu falei para ela: você também já sabe o que você tem que fazer. Eu nem acredito, irmãos, que ela seja já convertida. Mas ela tem uma consciência, ela sabe do certo e errado. Mas ela não tem, supondo que ela não seja convertida, o poder do Espírito para ajudá-la a valorizar mais o que Deus chama de certo do que aquilo que o mundo chama de certo ou toleraria, né? E assim, ela ter um conflito de valores ali. Eu disse para ela o que ela precisava fazer, como ela precisava se comportar na sua vida. E aí, eu não sei exatamente o que ela fez, a consequência é que ela pode, inclusive, receber: então tá bom, então a gente vai achar alguém que faça o que você não quer fazer. Aí eu pergunto, irmão, será que eu valorizo tanto os valores da palavra de Deus ao ponto de correr o risco de perder meu próprio emprego? Ela eu não sei. Nós, que nos chamamos cristãos, nós estamos dispostos a correr esse risco? Conta-se que um soldado nazista, soldado alemão, né? Mas, consequentemente ele era nazista, na Segunda Guerra, estava lutando, porque no começo, irmãos, o discurso enganou muita gente, mas com o passar do tempo, só começou a perceber qual era o objetivo real de Hitler, e ele inclusive. E aí quando a guerra começou a ser mais um extermínio em massa, ele chegou para o seu comandante e falou assim: olha, eu não posso, essa consciência, obedecer a essas ordens. E ele foi julgado e fuzilado como traidor. Então ele não perdeu o emprego dele, perdeu a vida, porque se recusou a fazer o que tinha feito. Agora eu pergunto: quantos outros soldados cristãos estavam nas linhas de Hitler e não tiveram a mesma coragem? Você já parou para pensar? Você vê, meus irmãos, que ética, escala de valores, não é algo tão absurdo assim. Até que ponto eu estaria disposto a chegar para não perder aquilo que é a minha ambição, meu alvo? E aqui, revisando alguns textos, irmãos, Romanos 12, 2, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Uma palavra sobre esse texto. Nós temos sempre que lembrar que esses textos não estão falando que o padrão do mundo é só o prostíbulo, a boate, o piseiro, o sei lá o que do forró. A nossa cabeça só vai para essas coisas. Você pode, meu irmão, ser o camarada mais certinho do mundo, tudo ok, não vai em lugar nenhum desses, está sempre com a sua família e ainda assim está vivendo por padrões do mundo, dentro de casa.
Então é uma coisa, meus irmãos, muito mais profunda e sutil do que apenas não estar participando, né, da bagaceira, como eu aprendi lá no Pará. É muito mais do que isso. Os padrões, meus irmãos, a filosofia, a cosmovisão do mundo nos é importada o tempo todo. Pelas artes, pelas conversas e assim por diante. O noticiário, até o noticiário do jornal tem que ser filtrado. Eu soube agora que uma exposição de um banco particular, a gente pode nem dizer que é dinheiro público agora, particular, não sei em qual espaço, galeria, são obras de artes que defendem homossexualismo, zoofilia. Aonde é que a gente vai parar? Porque os padrões já ficaram para trás. Ou seja, o pensamento do mundo está em todos os lugares. E à medida que o pensamento de que você não pode julgar nem analisar nada, porque cada um tem a sua verdade, a sua opinião, a pós-modernidade, como é que você vai definir o que é certo e errado? Vocês viram aquela notícia de que aconteceu agora sim com dinheiro público? Em um auditório do Sistema S, eu não lembro se é SESI, SENAI, SESC ou sei lá o quê. 20 e tantas mulheres urinando em público. Esta era a peça. Durou 5 minutos. Que algumas tiveram mais dificuldade. Graças a Deus, pelo menos estavam vestidas. Essa era a peça. Qual a mensagem? Pergunta para a diretora. A liberdade da mulher de fazer o que ela quiser. A minha mãe nunca me disse que ela era oprimida porque não podia fazer xixi em público. Agora eu pergunto, se fossem 20 homens fazendo a mesma coisa, se as feministas não iam reclamar, né? Quer mais liberdade? Nesse passagem tem muito homem que também faz em público, desde que seja num cantinho, né? Um péssimo comportamento. A nossa sociedade está de um jeito, meus irmãos, que esses valores que Romanos 12 está nos advertindo estão mais sutis e espalhados do que você pensa. Não precisa estar, né, lá como diz, chama na minha terra, no inferninho, não. Na boate. Está em tudo quanto é lugar. Só para terminar essa ilustração, um jovem veio com a velha pergunta: crente pode ouvir música do mundo? Eu falei para ele: olha, tem música do mundo que é muito melhor que música chamada de Deus, mas o ponto não é esse, o ponto é saber qual música que você está se referindo. O que ela fala? Qual é a mensagem que ela tem? Ela falou assim: não tenho a mínima ideia, está em inglês, eu só sei how are you. Eu falei: ok. Então você vai pegar o Google, achar a letra dessa música, você vai botar no Google Tradutor, abrir a sua Bíblia do lado e comparar as duas coisas. Aí você vai descobrir se vale a pena prestigiar esse cantor ou banda ou não. Por exemplo, eu gostava muito da batida do Evanescence, esse é o nome da banda, né? Até que eu parei para ouvir a bendita da música. É música tema de suicídio. Eu gostei por causa do filme do Demolidor, achei legal aquela cena lá. Aí eu fui ver a bendita da letra, que dava vontade de cortar os pulsos ali mesmo. Falei: não, delete, não presta para mim. Tanta coisa boa para assistir, para ouvir. Há um tempo atrás, por causa de um desenho animado dos meus filhos, a gente descobriu um cantorzinho, meio surfista, canta de jeans lá e tal. As letras legalzinhas que falam da natureza e tal. Até ali, música boazinha. Ok. O problema, meus irmãos, se você quiser demonizar tudo que é do mundo, então você nunca pode ir numa galeria de arte que não tiver um pintor cristão. Nunca. Não importa o que for pintado. Mas a letra comunica. Da mesma forma que letra cristã ruim também comunica. Por isso que eu falei que tem música de chamada cristã que ainda é pior que música do mundo, né? Que vai comunicando falsa doutrina, falso ensino,
pensamento antropocêntrico, centrado no homem. Então, o ponto aqui, meus irmãos, é que esses valores estão em tudo quanto é lugar. Eu e você precisamos tomar a precaução, a cautela de examinar o que ou com o que estamos nos envolvendo. Vale a pena? É isso que eu quero? Hoje, meus irmãos, desculpe a sinceridade, eu não vejo sentido de até ter TV aberta na nossa casa. É raro o que presta. É raro aquilo que ou o pensamento, né, a ideologia ensinada é errada, é raro que ou é recheado de sensualidade. E eu estou prestigiando aquilo. Eu estou deixando aquilo entrar na minha casa, às vezes até com filhos pequenos, absorvendo a mesma coisa. Temos que tomar cuidado, sem querer de maneira nenhuma ir para um lado legalista, não é isso. É o lado que analisa realmente o que serve e o que não serve. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Colossenses 2:8. O texto falava, principalmente, é claro, daqueles que traziam para a igreja pensamentos heréticos, mas, obviamente, se aplica a qualquer outro pensamento que contradiga o pensamento cristão. Certo? Para terminar, 1 de João 2, 15 e 17. Vamos ler juntos, irmãos, esse último versículo? Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Pois é, meus irmãos, há tanta coisa que nós podemos usufruir deste mundo, mas há tanta coisa que simplesmente não prestam para nós. Infelizmente, não há como nos envolvermos com determinadas coisas com o pretexto de que eu vou fazer a diferença lá. Se o meio é totalmente corrompido, não presta para mim. Não serve para que eu lá esteja. É complicado, é verdade. Mas, por exemplo, alguém que queira seguir a carreira de ator. Eu estou acompanhando aí de longe a participação de um filho de um antigo amigo meu em filmes. Eu confesso que não assisti nenhum dos filmes. Não posso dizer se a cosmovisão lá está errada ou não, porque não assisti, não são filmes de títulos que me atraiam. Mas eu fico pensando, irmãos, que difícil é você conseguir estar nesse meio. Um cristão de verdade pega aqueles scripts que chegam para ele e lê e diz, isso aqui não dá. Esse aqui, seriado aqui de dragão, não dá para eu participar como ator nele, não dá bem não. Esse aqui vai ficar doido, porque já é difícil conseguir papel para alguns. E aí eu pergunto, será que a ambição e a ética vão estar na ordem certa? Você vê, irmãos, como nós vemos um mundo, se você quer realmente, às vezes, fazer parte de qualquer coisa, você vai ter que se questionar em muito que você acredita. Nós vamos terminar nossa aula, eu creio, hoje na página número 8. Onde nós vamos falar, irmãos, agora que a gente chega pela primeira vez nesse assunto mesmo, princípios bíblicos de finanças pessoais. Como ganhar dinheiro, como poupar, como gastar e como doar tempo, talento e dinheiro. Esses 4 princípios de finanças são os guias de educação financeira elaborados por especialistas em finanças da nossa sociedade colocam como principais. Então, se você pegar um livro sobre finanças, o objetivo dele é esse, como ganhar dinheiro. Ele não está falando sobre ganhar qualquer dinheiro, ganhar muito dinheiro. Como poupar, como gastar, como doar tempo, talento e dinheiro. Ele quer que você seja rico, bem-sucedido e, de certa forma, está fazendo a coisa certa aqui no meio, ele tenta colocar. Só que a palavra de Deus também aborda esses 4 princípios, entre muitos outros.
Mas, quando olhamos atentamente para a Bíblia, percebemos que há princípios muito mais importantes e relevantes do que esses, os quais precisamos compreender adequadamente se quisermos honrar ao Senhor na área de finanças e bens materiais. Veja bem, meus irmãos, é uma dificuldade muito grande nós descobrirmos o que Deus deseja fazer da nossa vida. Nem todo mundo vai ser missionário, vai ser pastor ou etc. Mas, ainda assim, o que Deus quiser fazer da nossa vida vai estar dentro de um plano para a glória dele, para o reino dele, para a obra dele. Ok? Não importa a profissão que você vai ter. Ou não importa mesmo que você não vá ter uma profissão e vá se dedicar exclusivamente ao seu lar e à sua família. Tudo tem ou precisa necessariamente estar debaixo de um plano de Deus para você. Não pode ser simplesmente, Deus, eu vou fazer, depois o Senhor encaixa aí o que o Senhor deseja. Não funciona assim, ou pelo menos não deveria funcionar. Portanto, essa primeira categoria do primeiro parágrafo de livros não serve para mim, porque ele vai me levar a buscar coisas que prescindem Deus, que deixa Deus de lado, de fora. E isso simplesmente não vai funcionar. Quando eu vou ver, meus irmãos, princípios bíblicos para as minhas finanças, lembrando dos valores que a gente viu na página anterior, eu vou sempre passar por isso. É isso que Deus quer para mim? É isso que Deus deseja para a minha vida? Eu vou buscar um equilíbrio entre uma ambição, no sentido neutro da palavra, um plano, que eu estou entendendo que é da vontade de Deus, e ao mesmo tempo com contentamento. O que não é, em absoluto, fácil de se resolver. Muitas vezes, meus irmãos, a gente vai ser confrontado com as escolhas que as pessoas fazem. Dois pais se encontraram em um porto. E naquele porto, muito tempo atrás, eles se reconheceram como membros de igrejas. E aí um falou para o outro, o irmão veio fazer aqui, e aquele respondeu, eu vim aqui supervisionar o embarque dessa ambulância. Pela graça de Deus, eu estou doando essa ambulância para a obra de Deus. Vai para o país tal, no continente tal, a cidade essa e aquela. E aí ele perguntou, e o irmão veio fazer aqui? Eu vim me despedir da minha filha. Ela é a médica que vai usar a sua ambulância. Essa pequena história, meus irmãos, mostra que, é claro, ela é fictícia, que muitas vezes Deus vai colocar um plano na vida de um, que é de usar as suas riquezas para abençoar a obra. Graças a Deus por um homem que pudesse doar uma ambulância inteira, né, toda equipada para a obra de missões. Porque esse homem é necessário também. Mas houve este outro homem que aprove a Deus da maneira como ele conduziu sua família, eu acredito, e sua filha foi ensinada e o que aprendeu, que Deus aprove a Deus levá-la para a obra de missões. Agora, aos olhos do primeiro parágrafo, essa aqui é uma fracassada. E esse pai falhou. Porque em vez de ser médico, uma carreira que potencialmente poder levar essa mulher muito longe, a ser inclusive bem sucedida, dependendo da área, da especialidade, das circunstâncias, da localidade, mas potencialmente poderia, e agora ela vai jogar a vida fora. Entre aspas. Vai para um país pobre jogar a sua vida fora. Veja bem, você não precisa ir para missões para que o mundo considere que você está jogando a sua vida fora. Apenas viva no segundo parágrafo. Viva nos princípios que Deus tem dado para nós administrarmos nossos bens. E o mundo já vai achar que você está jogando a sua vida fora. Se você não é cristão e a Bíblia não é um livro importante para você, possivelmente poderá parecer que alguns princípios abordados aqui não fazem sentido. Claro. Mesmo assim, queremos incentivá-lo a ler e estudar, e se estiver disposto a ser influenciado pela Bíblia, certamente aprenderá algo útil para a sua vida. O ponto aqui, meus irmãos, é que alguns desses conselhos, eles são técnicos. Não são necessariamente questões altamente espirituais. São questões óbvias que a Bíblia nos adverte sobre como administrar nossos bens materiais. Muitos deles, mesmo técnicos, vão contradizer a forma de pensar do mundo. É verdade. Mas ainda assim, as pessoas têm
algum proveito. Lembre-se que a principal diferença entre o que a sociedade ensina e o que a Bíblia ensina é a questão de perspectiva. Enquanto a sociedade focaliza o tempo presente neste mundo, a perspectiva bíblica é a eternidade. Portanto, lembre-se de viver na perspectiva da eternidade. Pastor, como é que eu posso tratar de um curso, de uma matéria sobre finanças na perspectiva da eternidade? Não, meu irmão, a pergunta é, como é que você pode deixar de tratar na perspectiva da eternidade? Porque sem essa perspectiva, o princípio bíblico não faz sentido nenhum. Vou dar só umzinho. Acumulem tesouros no céu, onde a traça não come, a ferrugem não corrói e o ladrão não rouba. Não acumulem tesouros na terra. Sem uma perspectiva da eternidade, o pessoal olhar para Jesus e dizer assim, Senhor, você já sabe quanto é que está o preço da carne? A gasolina subiu de novo. Isso funciona muito bem, porque o Senhor pode multiplicar pães, peixes, mas eu não posso. É a falta da perspectiva da eternidade que me faz olhar para aquele versículo e dizer, nossa, que versículo lindo, né? Você vai vê-lo? Não, mas ele é lindo. Achei muito bonito. Acumulem tesouros no céu. A gente acumula amor, paz, compreensão. Mas o real fica aqui. O dinheiro fica aqui. Entendem? Ou esse texto, meus irmãos, é a expressa verdade, ou é apenas Jesus falando coisas bonitinhas para nós quando estava aqui, né? Filosofando sobre a vida. Ou é assim, ou não é. Então nós já sabemos, irmãos, que durante as próximas semanas nós vamos ser desafiados sobre a questão de como está a visão do nosso orçamento. Por isso que eu vivo dizendo que dízimo, oferta não é uma questão financeira, é uma questão espiritual. Ou eu tenho liberalidade com a obra de Deus, ou eu não tenho. Porque eu sempre vou ficar debaixo do temor de que vai faltar. Para o próximo mês. Não é nem tão longe assim. E aí, é claro, a perspectiva da eternidade simplesmente não existe. Relembrando o nosso texto que já passou várias vezes, Lucas 12:15, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Busquem em primeiro lugar, pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Mateus 6:33. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, Colossenses 3:2. 3 versículos, irmãos, que trazem a perspectiva da eternidade. A perspectiva de que a nossa vida aqui é breve e vai passar. E que nós precisamos pensar na eternidade. Você quer ver só uma coisa, meus irmãos? Apesar disso, a Bíblia fala sobre o cuidado com o futuro dos nossos filhos. A Bíblia fala sobre trabalhar e manter e zelar pela nossa casa. Ou seja, viver na perspectiva da eternidade não é viver de maneira desvairada. Não é viver sem planejamento. O quê? O irmão tem uma poupança? O irmão não tem fé? Não é isso. Como você vê, meus irmãos, a Bíblia é de tal forma equilibrada que em lugar de, preste bem atenção, em lugar de dizer assim, não, cuidado, guarde, avarento e tal, tio Patinhas, né? Nadar em dinheiro, mas viver que nem um pobre. E no outro extremo, em que não, confia em Deus, rapaz. Recebeu quando? Faz 5 dias. E você ainda tem dinheiro? Gasta logo, confia em Deus, Deus proverá. Eu acredito até que tem gente que deve viver assim. A Bíblia não fala de nenhuma dessas duas posições ridículas. Ela fala de um equilíbrio em que o dinheiro não me domina, não define a minha vida, mas ainda assim eu tenho planejamento. Então veja bem, meus irmãos, enquanto eu vou planejar para que do dia 1º até o dia 30 minha família esteja suprida, ainda haverá espaço neste planejamento para eu ajudar o meu próximo, para eu investir na obra de Deus. O segredo é descobrir de onde isso vai sair. Que, claro, vai variar na realidade de cada pessoa.
Porque quando a gente fala, por exemplo, desse irmão que vivia com dízimo e doava 90%, é óbvio, meus irmãos, que isso é impossível na vida de alguém que ganha R$2.000 por mês. Vou viver com R$200, vou imitar o exemplo desse irmão. Boa sorte. Mal dá para pagar o retiro de carnaval? Como é que tu vai ver? Está entendendo? Esta é a realidade dele. Quando você ganha 1 milhão por mês, doar 900 mil e viver com 100 mil, cheguei a pensar, que é isso, né? É uma coisa. O que eu não deixo, meus irmãos, você admirava a postura desse irmão. Porque tem muito crente que ganha 1 milhão por mês e continua vivendo com 900 mil. Não tem problema nenhum. Vai que não dá, né? Para o futuro. Né? Glorifico a Deus pela vida desse irmão. Que tenham mais pessoas com essa mesma visão. Que ajudem mais o próximo, que ajudem mais a obra missionária. Glória a Deus. Mas é claro que não é uma visão realista para quem é assalariado e ganha 2.000, 3.000 reais. Ou seja, equilíbrio. Você vai suprir para a sua família, mas você está suprindo para o reino também? Importante nós lembrarmos disso. Nos próximos tópicos disponibilizados aqui, você encontra os principais princípios bíblicos de finanças e bens materiais. Leia, medite, verifique os versículos bíblicos e peça para que Deus o auxilie a compreender a sua palavra, para que você se torne um mordomo fiel dos bens e do dinheiro que Deus te conceder, para honrá-lo em tudo e cumprir o propósito que Ele tem para você. Preste atenção, meus irmãos. Tarefa de casa. Semana que vem, a nossa ABD vai dar uma pausa, porque o nosso preletor estará conosco. É óbvio que nós vamos aproveitar a presença dele aqui. A EBD vai acontecer, mas com um tema à parte. Então, para as próximas semanas, se você ainda não tem a apostila, procure a irmã Lúcia lá na frente, tá? Você vai ler esses tópicos que estão aqui. Página 8, página 9, 10. E aí ela começa na página 10 a se subdividir. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Olha como cada um tem tópico, certo? Obviamente a gente não vai tratar isso só daqui a 2 domingos, né? Eu estou dizendo apenas que um após o outro você vai seguir esses tópicos que a gente vai analisar os princípios bíblicos sobre finanças, tá? Nós estamos chegando agora na parte, realmente, tudo que a gente viu até agora foi introdução, na parte suculenta do nosso estudo, tá? Por isso que eu quero dar essa pausa, para não começar um princípio e não darmos continuidade no domingo que vem. Amém, meus irmãos? Ok. Pastor, eu já vi isso aí em algum lugar. Pois é, está no seu boletim há mais de anos aí, na última divisão do boletim, desse mesmo ministério, desse mesmo site. Nós temos colocado todo domingo, ele tem um arquivo que ele nos manda com 52 pensamentos, 52 semanas no ano, né? Que a gente coloca sempre no boletim, ótimos princípios. Você tem lido aquilo lá? Fora todo o resto do boletim, disse passagem? Aquilo, meus irmãos, são princípios bíblicos que já vem esmiuçando, que nós vamos ver de maneira condensada nas próximas semanas. Ok? Alguma pergunta? Não? Muito bem. Vamos colocar de pé, meus irmãos. Nós temos o senhor que nos visita aqui hoje. Qual é o seu nome? Mário, é isso? Mike? Ok. Seja muito bem-vindo, tá bom? Uma alegria, um prazer tê-lo conosco nessa manhã. Vamos orar. Deus querido, muito obrigado, ó Pai, pela oportunidade de estudarmos esta manhã algo da Tua Palavra e que tem uma aplicação muito direta, muito prática no nosso dia a dia. Que nós possamos, ó Deus, olhar, ó Pai, para o que vamos ver na Tua Palavra, comparar com a nossa visão, com aquilo que pensamos e questionar se temos feito e usado, ó Pai, com aquilo que o Senhor tem nos dado, da maneira como Te agrada realmente, como o Senhor deseja. Abençoa, Deus, nosso domingo, nosso dia de descanso, e que à noite possamos estar aqui para Te louvar, Te engrandecer, que esta noite seja uma noite de grande edificação na Tua Palavra para a Tua igreja. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.